onde eu recebo hoje o engenheiro agrônomo Marco Araújo. Vamos falar sobre como os fertilizantes têm um papel fundamental na cadeia de produção dos alimentos. Bom dia, obrigado pela presença aqui no nosso programa. Obrigado, Otávio. Bom dia aos telespectadores. Você é da Mosaic. A Mosaic é Isso. uma multinacional? Isso, uma multinacional americana, a maior produtora de fósforo e potássio combinado, que tem a missão de ajudar o mundo a produzir os alimentos que precisa. Qual o papel do fósforo e do potássio como fertilizantes para as plantas? São dois elementos importantíssimos para a nutrição das plantas, principalmente na cadeia soja-milho. São elementos extremamente importantes, essenciais, né? Que se não tiver esses elementos, a planta não completa o ciclo. É interessante porque é tão novo esse mundo da Revolução Verde, né, dos fertilizantes, e hoje a gente entra já numa nova era, onde nós temos aí a produção orgânica, que é uma volta ao que era antigamente, antes da Revolução Verde, mas temos também hoje um cuidado muito especial com micronutrientes, né? Sim, sem dúvida. São essenciais também, né? Uhum. Apesar, os micronutrientes são classificados como micronutrientes por exigirem gramas por hectare. E os macronutrientes, quilos por hectare. Uhum. Mas todos eles são essenciais. Uhum. A falta de um deles a planta não completa o ciclo. Então, lembrando que nós temos o solo do Brasil, a exceção de algumas faixas e algumas linhas, ele não é um solo novo, né? E é um solo que, por exemplo, se fossem os fertilizantes, o centro-oeste nosso, por exemplo, não existiria como produtor. Fica longe, né, que a gente diria. Então, assim, a gente fez a segunda revolução verde, né? Aqui no Brasil, porque a agricultura era feita em solos férteis. Isso. Solos de clima temperado, de alta fertilidade. E nós fazemos agricultura aqui no Brasil em solos de baixíssima fertilidade. O que tem de bom nesse solo? Profundidade e água. Então, assim, mas não tem nutriente. Então, nós temos que construir fertilizantes, né? Exatamente. Na construção da agricultura. E da abertura do cerrado. Do cerrado também. Cerrado. E a pujança do Brasil hoje em agricultura está baseado nessa expansão para o cerrado, para o centro-oeste brasileiro. Onde a Embrapa e outros institutos de pesquisa tiveram um papel fundamental, né? Sim, sem dúvida. A Embrapa possibilitou, através do avanço tecnológico, o domínio dessas terras ácidas do cerrado, né? São terras pobres e ácidas, né? Então, o uso de calcário, o uso de fertilizantes que trouxe esse novo ambiente para a produção agrícola, que vai acontecer na África em breve. Em breve. A África tem condições muito parecidas com a do Brasil. Sim. De solo, na Pangeia, clima, né? São semelhantes. É né? só olhar, o encaixe é certinho perfeito. Aqui, né? O Nordeste brasileiro encaixa com o buraco ali do Marrocos ali. Exatamente. Agora, a África só precisa se entender, né? O problema da África é político, é cultural, né? né? É cultural. É política e cultural. Acho que esse é o grande desafio, né? Exatamente. Nós temos a Embrapa, inclusive, lá, eles compram muita coisa da gente, de gado. A tecnologia que vai para lá é uma savana, né? Então, assim, o ambiente é praticamente parecido. Muito parecido. Então, a tecnologia que vai ser adaptada ali vai ser a tecnologia daqui usada no Cerrado brasileiro. Exatamente. Eles só precisam se entender. Isso. Vamos falar do nosso tema aqui. O que é... a questão aqui é por que escolher uma fórmula de fertilizante sem enchimento. Enchimento não é aquela coisa do vendedor que fica, não, compra o meu, que o meu é melhor. Não. O que é o enchimento no fertilizante? Não é isso. Bom, como a própria palavra diz, enchimento ou preenchimento, o enchimento são substâncias inertes de baixo custo, com pouco valor nutricional ou nenhum valor nutricional, que preenche uma formulação. Como isso acontece? Na substituição da fonte fosfatada, tá? Em fórmulas de média a baixa concentração. Então, de 22 para baixo, você tem uso para o fechamento da fórmula do superfosfato simples. Tá? O superfosfato simples é uma matéria-prima produzida no Brasil, que tem um custo relativamente diferente das matérias-primas de alta concentração. Por isso os preços são diferentes. Os preços são diferentes. É que nem quando você está comprando ração para o seu cachorro. Exatamente. O que tem na fórmula é o que indica o preço. Exatamente. A qualidade da matéria-prima que você utiliza é que dá essa competitividade ou não.
Agora, a pergunta, o produtor rural, ele tem conhecimento disso, ele deve ter noção, agora um conhecimento profundo, porque Não. isso vai acabar atrapalhando na produtividade. Às vezes ele paga menos num produto Sem dúvida e ele nenhuma. não obtém o resultado de fertilização ou de produção que ele queria. Sem dúvida nenhuma, Otávio. O que acontece? Quando eu substituo essa fonte, a fonte de fertilizante super simples tem fósforo, cálcio e magnésio. Desculpa, cálcio e enxofre. Tá. Cálcio Fósforo, cálcio e enxofre. Fósforo, cálcio e enxofre. Ele é fonte desses 3 nutrientes para a agricultura. O enxofre, pela gênese do solo, a gente não tem no solo, a gente tem que levar esse nutriente. Quando a gente substitui essa fonte, nós substituímos o fósforo por um fósforo de alta concentração, mas que não tem o cálcio e enxofre. Então, nós retiramos da formulação de baixa concentração, uma formulação para soja, 0,20-20, por exemplo, nós retiramos o cálcio e enxofre. Qual que é a função do cálcio e enxofre? A função do cálcio e enxofre tem muito a ver com mitigação de risco climático, ou seja, você está vendo que seca para cá, seca para lá, Goiás nunca tinha tido notícias de seca, nós estamos há 2, 3 anos seguidos com seca em Goiás. Então, o cálcio e enxofre, na forma de sulfato de cálcio, ele desce no perfil do solo, ok? Quando ele desce no perfil do solo, ele neutraliza o alumínio tóxico que tem embaixo. O alumínio é tóxico. Que é proveniente do cerrado. O cerrado tem o alumínio tóxico naturalmente no solo. Então eu preciso neutralizar isso. Então o enxofre e o cálcio neutralizam. Descem e neutralizam. Esse parzinho desce e neutraliza lá embaixo o alumínio. Qual é a consequência disso na planta? Traz a raiz para baixo. Ele aumenta a raiz. O sistema radicular. Aumenta o sistema radicular, ou seja, e aí você ela tem aumenta mais fonte de água. Acesso à água. Acesso à água. Acesso à água. Então não fica aquela raiz curtinha, ela tem uma raiz. O produtor, quando ele está comprando uma fórmula de enchimento, ele está tirando esse benefício dessas fórmulas. Tá. Então, o que nós da Mosaic recomendamos? Bom, faça análise de solo. Precisa de enxofre? Precisa. Então, eu preciso. Estou com uma soja, eu preciso de enxofre, eu preciso dessas fórmulas de média e baixa concentração. Uhum. Por quê? Porque eu preciso levar o enxofre para a formulação. Então, quem compra essas fórmulas já tem no conceito dele que ele vai precisar desse enxofre. Tá. Se eu faço o enchimento, eu retiro isso aí. Estou fazendo uma associação aqui, uma análise. Por exemplo, nós temos aí grandes desafios para a soja, né? A soja que tinha média de produtividade de 30 sacas, hoje já tem média de produtividade de 65 a 70 sacas. 80. 80 já. 80. Mas aí nesse temos desafio, produtores com 80. Mas temos produtores que tiram 140 em determinados talhões, sim. nesses concursos que fazem. Eles, na verdade, acabam trabalhando melhor com uma análise de solo, uma fertilização melhor, um cuidado maior. Pode ter influência nisso também? Sim. Dentro quando se pesquisou, quando se começou esses trabalhos de alta produtividade de soja, para produzir, o objetivo era 100 sacos de soja, nós já estamos em 140. O que tem em comum disso? Perfil de solo. Profundo, a raiz lá embaixo. A raiz lá embaixo. Raiz mais longa, maior, ela tem mais acesso à água. É exatamente isso. A construção do perfil de solo melhor é a principal correlação da alta produtividade de soja nesses produtores de alta produtividade. Ô Marco, isso vale para tudo, né? Para todas as culturas. Vale para todas as culturas. Não estamos falando de soja aqui, mas não, vale para todas as culturas. Vale para todas as culturas. Há um grande trabalho nesse sentido hoje, de neutralizar o alumínio para promover um melhor enraizamento. E a fonte para fazer isso chama-se sulfato de cálcio, que só tem 2 fontes no Brasil. É o super simples e o gesso. Se eu tiro a fórmula de super simples da formulação, eu tiro o cálcio e enxofre e tiro a possibilidade de construir um perfil ao longo do tempo. Se der tudo certo, tudo bem. Mas... Se chover, né? Como você está na previsão do tempo todo o tempo aí, né? Mas se não for chover, não tem jeito de fazer chover. Mas a chuva pode ter períodos maiores ou menores, e você tem que suportar isso. Isso implica em muito aumento no custo de produção por hectare? Não é. Existe formas de você mitigar essa questão do custo. Tá. Né? A questão do custo é o seguinte: se eu não preciso de enxofre, eu concentro a fórmula. Ok. Tá? Mas tem que fazer análise de solo para saber qual o caminho certo que você vai tomar para buscar alta produtividade. Isso, exatamente. Legal, ok. Obrigado pela aula aí hoje. Okay. Prazer é nosso. Aula de enraizamento. Exatamente. Construção de perfil de solo e enraizamento. É mais ou menos como uma casa com um bom alicerce. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Ok. Para quem quiser saber mais sobre vocês da Mosaic? Entre no nosso site, www.mosaic
co.com.br ou, deixa eu pegar ali, assuntos corporativos, mosaico com dois Cs. Com dois Cs, co.com. Tá bom. Você é de Marília? De Marília. Por isso que é gente boa, tá É vendo? isso aí. Conterrâneo, Marília e região. É isso aí. A região que tem Um abraço, Quintana, muito obrigado tem pela Jafra, oportunidade. Tem Galha, tem um monte de coisa. Se tiver outros assuntos, contem com a gente. Sempre. Ok, Tá muito bom? obrigado. Passa pra gente as pautas aí, a gente vai Ok. realinhando. Tá bom? Muito Obrigado, obrigado. Max. Só um pouquinho que eu vou chamar o intervalo e a gente já volta com o nosso dia a dia rural do Terra Viva. O Terra Viva é o canal que planta e cria o futuro. Até já.